muito bem-vindo a mais um episódio do programa Não é Bem Assim, do professor da UFRJ, economista, diretor da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Mauro Osório. Você que acompanha a gente, está aí do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no Alerj Digital, deixe seu like e seu comentário é sempre muito importante, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o círculo vicioso do estado do Rio de Janeiro e como sair dessa, não é, Mauro? Isso, mas é uma alegria muito grande estar aqui novamente junto com você, Nívia, com as pessoas que nos acompanham, depois também trazem sugestões, quer dizer, críticas, isso é sempre muito importante e a gente precisa ampliar, né, o debate sobre o estado do Rio de Janeiro. Nós no Rio, a gente sempre lembra isso, né, a gente ainda tem muito pouca reflexão regional. O Rio é craque em debate sobre o país, debate sobre o mundo, mas a gente precisa aliar esse debate, essa tradição de debate nacional e internacional, debate também regional. Então é uma oportunidade, uma alegria muito grande que a Alerj está dando para nós. Mauro, você sempre fala que o estado do Rio de Janeiro vive um círculo vicioso desde a década de 70. Quais são os indicadores que te levam a essa conclusão? Vamos lá, quer dizer, de fato isso é uma realidade, né? Eu também costumo dizer que a gente precisa ser realista no diagnóstico e otimista na ação, né? Bom, se a gente pegar, quer dizer, desde os anos 70, que é quando consolida a transferência da capital para Brasília, né? E isso foi feito praticamente sem compensações, e até essa nossa falta de tradição de reflexão regional levou também, na verdade a gente não pediu praticamente nada, quer dizer, quando transferiu a capital de Bonn para Berlim, né, foram mantidos diversos ministérios em Bonn, teve compensações importantes do ponto de vista financeiro. Aqui não, a gente entra num círculo vicioso, um dos motivos desse círculo vicioso é essa transferência sem compensações, e desde os anos 70 nós somos a economia no Brasil que menos cresce, né? Nós perdemos quase 40% de participação no PIB nacional, nós somos, desde 85, que é a segue mais longa, com a mesma metodologia para o emprego formal, né? Nós fomos a unidade da federação, quer dizer, que menos cresceu. Nós passamos da segunda para a sexta posição em termos de emprego na indústria de transformação, fomos ultrapassados por Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E a indústria de transformação é muito importante, porque quando a gente pensa em desenvolvimento regional, a gente, uma hipótese é a gente dividir em atividades indutoras e atividades induzidas. Atividades indutoras são aquelas que podem gerar renda nova. A indústria geralmente é indutora, porque quando ela se instala no território, ela não vende só para esse território. Ela também exporta para outros estados, para outros países, e está gerando renda nova para a região. Também uma atividade econômica que ela venha, né, e substitui importação, quer dizer, nesse sentido, importação entendida como que eu compro de outros estados e outros países, também está gerando renda nova. Ou atividade como o turismo, que pessoas vindo para o Rio de Janeiro, né, consumindo aqui, enfim, se divertindo, ouvindo a turismo de negócios, né, com a convenção científica, também vai estar gastando aqui, vai estar gerando renda nova. Então a indústria é muito importante e a cidade é muito impactante. A gente passa da segunda para a sexta posição. ICMS, nós perdemos em 2004 a segunda posição em termos de ICMS, que é o principal imposto estadual para Minas Gerais. Em termos de ICMS por habitante, a gente está apenas na 13ª posição. Quando a gente olha o IDEB estadual, nós estamos na... IDEB é um índice de avaliação de educação, né? Setor público. Nós estamos na 21ª posição. Quer dizer, quando a gente olha os nossos indicadores de saúde, mortalidade infantil, mortalidade materna, também a gente vê uma situação, quer dizer, bastante ruim, né? Quer dizer, principalmente em relação ao Sul-Sudeste, a gente está na lanterna, que os nossos indicadores na Covid também foram particularmente ruins. Então, realmente a gente tem um quadro complicado e problemas gerando problemas, e eu acho que a gente tem que procurar identificar, quer dizer, conhecer, ter esse diagnóstico de forma correta, né? Quando o médico ele não sabe, não faz um bom diagnóstico do paciente, ele pode levar, inclusive, o paciente a falecer, né? Então, a gente precisa ter um bom diagnóstico e, a partir disso, propostas e procurar encaminhá-las e ver como é que estrutura essas propostas. Você costuma falar que um dos pressupostos para
Tirar o Estado do Rio desse cenário é uma reestruturação do setor público. Explica melhor isso para a gente. Sim, a gente não pode, não deve ser estatista, né? Mas também tem que entender que o setor público é necessário. A gente precisa ter um setor público estruturado, organizado, né? E serviço público é gente, né? Então, se a gente olha, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, exatamente por ter baixo crescimento econômico, a receita dele, a receita pública no Estado de Janeiro, tem aumentado menos do que em outras regiões. Então, a gente precisa entender que a crise do Estado do Rio de Janeiro é uma crise muito de receita, né? Ou seja, tem pouca base para arrecadação de impostos, tem uma regra que foi criada na Constituição de 88, que o petróleo, na verdade, o imposto é cobrado no destino, quer dizer, não na origem. O governo federal ele arrecada muito aqui, devolve muito pouco, ele arrecada cerca de 200 bilhões, devolve cerca de 45 bilhões. Então, nós temos uma crise que é uma crise de receita. Às vezes as pessoas acham que é de despesa. A gente teve, enfim, problemas de corrupção particularmente graves no Estado. Temos que gastar melhor, mas o nosso problema central é de receita, né? Se a gente pega, por exemplo, o gasto com um funcionário público ativo do Poder Executivo, a gente vai ver que nós somos o segundo Estado que menos gasta, né? E quando a gente vai abrir esses dados sobre o setor público, a gente vai ver que na maior parte das áreas, Nívia, quer dizer, não tem gente em excesso, falta gente, né? E tem alguns dados que gritam, por exemplo, a gente, na área de assistência social, não tem um único assistente social, nenhum, né? Na Fundação CEPERJ, que é o nosso órgão que tem por missão ser um IBGE estadual e também parte de pesquisa, de concurso público, treinamento pessoal. Então, se é um IBGE estadual, por pressuposto, teria que ter estatísticos, não tem nenhum, né? Engenheiros, nós temos muito poucos engenheiros de carreira, né? Então, a gente precisa estar fazendo também esse diagnóstico, vendo, quer dizer, aonde a gente vai precisar de mais serviço público, até para ter uma boa educação, até para ter uma companhia de desenvolvimento industrial, CODIN, que funcione, ver o que precisa fazer lá, como precisa estruturá-la melhor, quer dizer, o que precisa de concurso público. Nós temos, por exemplo, foi criada uma Câmara Metropolitana, tem o Instituto Rio Metrópole, ainda não tem estrutura de carreira lá, não tem pessoal, né? As nossas agências reguladoras também, a gente privatizou várias atividades econômicas com monopólios públicos por privados, aí você precisa necessariamente, quer dizer, de agências reguladoras, elas estão muito pouco estruturadas. Então, uma discussão central, se a gente quiser que o Estado do Rio de Janeiro volte a crescer, melhore seus indicadores, é uma discussão, a sociedade fazer uma discussão sem preconceitos, nem estatismo, nem ter uma visão anti-Estado, né? Do que a gente precisa, onde é que a gente quer que o setor público estadual do Estado do Rio de Janeiro teve e aparelhá-lo adequadamente. Para colocar o Estado num círculo virtuoso, quais seriam os sistemas produtivos prioritários? Vamos lá, quer dizer, a gente tem, quer dizer, várias potencialidades. Primeiro, é isso, eu acho que estruturar o setor público é extremamente importante para a gente até ter bons diagnósticos, poder fazer planejamento, poder ter dados corretos, confiáveis, construir dados, existência de dados, e a partir disso já tem, quer dizer, aqui na LERJ mesmo a gente fez uma nota técnica sobre o petróleo e gás, temos discutido os diversos sistemas produtivos, um deles é o petróleo e gás, né? Ou seja, a gente está na transição energética, a tendência, né, é você cada vez usar menos combustível fóssil e cada vez usar energias renováveis, mas o fato é que hoje 30% da matriz energética internacional ainda é carvão, né? A gente vai ter que mudar aí essa realidade, mas vai levar aí algumas décadas. O petróleo, ele na verdade polui menos que carvão, mas também tem que ser trocado. Mas a própria pressão ambiental, Nívia, faz com que dificilmente vão surgir novas áreas de extração de petróleo. Vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, mesmo na transição energética, você vai usando menos petróleo, mas também a oferta tende a não aumentar, pelo contrário, tende a cair. Porque algumas áreas você vai exaurindo, você já extraiu o petróleo que tinha, e pela pressão ambiental não surgem novas áreas. Então, eu acho que nisso o Brasil, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma posição
privilegiada, porque nós temos aqui o pré-sal, que está só começando, né? Uma produtividade absurda, um custo baixíssimo, né? Se fala de 5, 4, 3 dólares para extrair o petróleo, investimento já todo feito, né? Então, ou seja, a gente tem aí algumas décadas de um petróleo a um preço provavelmente rodando perto de 100 dólares o barril, e o custo nosso para extrair extremamente baixo, né? Então, isso é uma oportunidade para o Brasil e para o Rio. Mas a gente não pode ficar só exportando petróleo cru. Quer dizer, nenhum país do mundo, né, ele se desenvolveu exportando commodities, chamadas commodities, matérias-primas. Você tem que agregar valor, você tem que fazer refinarias, a gente não pode ficar dependendo de importação. Né? Quando o preço do barril do petróleo cresce, o preço do dólar cresce, a gente precisa importar gasolina, a gente já está vendo os problemas daí, óleo diesel, gás de cozinha, né? Então a gente precisa, e a Petrobras precisa, caminhar para ser uma empresa de energia, por causa também da transição energética, e ela voltar a fazer refinarias e a gente procurar ser o mais autossuficiente possível em derivados de petróleo. É possível fazer isso a partir disso, principalmente a partir do petróleo e gás que está aqui. Então, por um lado, é a Petrobras voltando a ser uma empresa integrada, não só de extração de petróleo, sendo também uma empresa de energia, como ela já pretende ser há algum tempo, e o Estado do Rio de Janeiro também explorando melhor essas oportunidades. Né? Os estudos que nós fizemos na assessoria fiscal da LERJ mostram que 75%, quer dizer, das compras da Petrobras são fora do Estado do Rio de Janeiro, 60% fora do Brasil. Então, como é que a gente pode trazer esses fornecedores mais para o Estado do Rio de Janeiro, né? E trazer para o Brasil e trazer principalmente para o Estado do Rio de Janeiro? Reativar a nossa indústria naval. Então, eu acho que tem ainda muitas oportunidades a explorar em torno do petróleo e gás, e tem muita tecnologia que é híbrida. Né? Então, por exemplo, a tecnologia, nós somos líderes em tecnologia na extração de petróleo, tecnologia para olhar o fundo do mar, alcançar o fundo do mar. Essa tecnologia está sendo usada para a área de cinema e vídeo. Quer dizer, a Petrobras colocou um dinheiro na COP, o FRJ, é um tanque oceânico, e está se desenvolvendo energia, tecnologia para desenvolver energia a partir das ondas do mar. Então, a gente pode pensar o mais petróleo e além do petróleo junto. Outro ponto, nós estamos hoje em dia reinjetando 60% do gás natural. Né? Isso ajuda até a extrair petróleo, mas esse gás pode ter um uso muito mais nobre. O que faltam são dutos para trazer o gás de alto mar para a terra. Já tem 2 dutos no Brasil, um que chega em São Paulo, outro que chega no Rio e Macaé. Tem um que está praticamente pronto, chegando ali em Itaboraí, mas agora a empresa rompeu com a Petrobras. A gente vai ter que brigar para que aconteça a chegada desse gás o mais rápido possível, terminar essa obra. A obra do duto está pronta, nível, mas quando o gás chega em terra, ele precisa de uma unidade de processamento de gás natural para limpar esse gás, para poder botar na rede, para distribuir para as indústrias, para as famílias, né? E o gás natural polui menos do que o petróleo. Então, mas nós só temos 2 rotas de gás, 60% estão sendo rejeitados. Essa rota 3 falta 10% para fazer só da unidade de processamento de gás natural. A gente precisa pressionar a Petrobras para terminar isso e precisa ter uma estratégia, nível. Nossa periferia metropolitana ela é um deserto produtivo. Tem muito pouco emprego, as prefeituras têm problema de receita, tem muita pouca empresa para a base de arrecadação. Então, a gente precisa industrializar ali o leste metropolitano. São Gonçalo já foi considerada a Manchester fluminense. Hoje tem muito pouca indústria, tem muito pouco emprego lá, o pessoal tem que sair de lá para trabalhar em Niterói, para trabalhar no Rio. Então, usar esse gás natural, que é uma fonte de energia de matéria-prima muito importante para estar industrializando, quer dizer, aquela região. A mesma coisa, fazer um novo duto, e aí pode usar o Fundo Soberano, que foi uma proposta, quer dizer, da LERJ, se criou esse Fundo Soberano a partir da proposta da LERJ. A ideia é uma parte dos royalties ficar para investir no futuro, para investir no pós-petróleo e usar também melhor o petróleo. Então, junto, novamente, é o Rio mais petróleo e o Rio, além do petróleo, caminhando juntos. Então, esse gás, essa rota tem uma rota para Itaboraí, que é um lado da nossa periferia metropolitana, o leste, e o outro chegaria em Itaguaí, onde tem um porto, um terminal de contêiner. Terminal de contêiner você pode exportar produto industrial, então chegaria o gás ali, atrair indústrias para lá, já tem algumas poucas, mas tem novas, também industrializaria aquela região, que também, na verdade, é Baixada Fluminense, por exemplo, Belford Roxo quase não tem emprego, os municípios em geral, né? Precisa também de infraestrutura, então precisa também
do setor público para estar articulando esse investimento integrado em infraestrutura para as empresas também poderem se instalar. Então, é sempre uma coordenação de política, né? Falta setor público, você tem que organizar adequadamente, falta infraestrutura, né? E tem essas oportunidades, como, por exemplo, esse gás, né? Além do fato de a gente trazer de fora 75% dos produtos e serviços que a Petrobras compra, é usar esse gás natural para estar industrializando o Estado do Rio de Janeiro com a coordenação de políticas, com a política adequada. Outro é a saúde, né? A gente viu na pandemia como é ruim ter respirador, não ter respiradores. Nível dado impressionante que a gente levantou na assessoria fiscal, em 2006, entre o que o Brasil exporta de bens e serviços que servem a atender a saúde e o que ele importa, ele tinha um déficit de US$ 1 bilhão. Isso em 2006. Hoje, esse déficit está em US$ 19 bilhões. E nós vimos como é ruim ficar dependendo de importação, principalmente em momentos com a pandemia. Então, se você passa a produzir aqui dentro, usar o poder de compra do Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de compras públicas do mundo, porque outros países que têm saúde pública não têm o tamanho do Brasil, né? O SUS tem que melhorar, né? Nós temos que acabar com a fila do CISREG. Aliás, a gente tem aqui muitos hospitais federais que estão subutilizados. Dos 86 unidades hospitalares do país, Nívia, 30 estão na cidade de Janeiro e muitos subutilizados. Então, a gente precisa para poder ter mais velocidade de cirurgia. O Rio de Janeiro ele tem isso, ele tem problemas, mas também tem muitas potencialidades, né? Mas voltando à questão econômica vinculada à saúde. Então, a gente importa hoje 19 bilhões. Existe uma proposta da Fiocruz de passar a substituir essas importações, uma parte significativa delas, e aí você chega para uma empresa e fala, olha, eu não vou importar. Quem vier produzir no Brasil e transferir tecnologia para nós também, a gente vai comprar, por exemplo, por 10 anos. Então, o Brasil passa a gerar mais emprego, passa a gerar mais receita pública, passa a depender menos de importação, né? E o Estado do Rio de Janeiro pode ter um papel importante nisso, até porque a gente já tem tradição, né, dos farmacêuticos. Nós temos aqui a Fiocruz, que é importantíssima, né? Nós temos a UFRJ, onde eu tenho a alegria também de ser professor, que é importante, outras universidades públicas federais e estaduais, e a gente pode estar fazendo, se o governo federal fizer esse programa, né, espero que faça, né, de substituir importação nessa área, né? O Rio de Janeiro tem um espaço também muito importante, pode estar gerando emprego. Hoje já tem nível na área de saúde, cerca de 500 mil empregos diretos no estado do Rio de Janeiro. E também nós temos muita potencialidade em várias atividades do setor serviço, a parte de telecomunicações, a parte de turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia, né? Mesmo com as Olimpíadas, os nossos hotéis e pousadas, o total de empregos está em torno de 20 mil. Antes da pandemia, estava em torno de 20 mil. Não chega a 1% do total de empregos do Estado do Rio de Janeiro. Hoje só tem 5 municípios que vivem da atividade turística, né? Principalmente, a principal atividade econômica é turística é Búzios, Paraty, Itatiaia, Arraial do Cabo e Mangaratiba. Em Friburgo, por exemplo, a principal atividade econômica é turismo, apesar de ter lá Lumiar, ter Macaé de Cima, lugares lindíssimos. Na verdade, o turismo lá gera, tem hotéis de pousadas, que é uma parte do emprego de turismo, antes da pandemia também, gerava cerca de 500 empregos. A moda íntima gera 11 mil empregos. Então, a gente precisa também de um plano turístico, né? Aliás, a Universidade Federal Fluminense está fazendo isso, para a gente poder também estar aproveitando melhor essa oportunidade, cinema e vídeo. O Rio é líder em cinema, quer dizer, cinema novo, né? Que foi uma coisa importante no Brasil, aconteceu aqui. Então, é isso. Eu acho que é olhar sistemicamente onde o Rio tem potencialidade, o que precisa fazer em termos de política, em termos de infraestrutura, em termos de usar a AGRIO, que é um órgão de financiamento que nós temos, o Fundo Soberano, que por proposta da LERJ, quer dizer, foi criado, enfim, estruturar o setor público, articular com o setor privado, né, e ter uma visão não fragmentada, mas sobre os sistemas produtivos mais importante. Então, quando eu estou falando em saúde, eu estou falando em indústria e serviço de saúde. Tudo que precisa de novas tecnologias para a saúde, né? Um prontuário eletrônico, se você muda de médico, ou se você vai de um hospital para outro, o teu prontuário está na nuvem, e aí você chega lá na emergência, as pessoas já vão conhecer ali a sua história, que bacana. Então, tudo isso é possível fazer, e gerando também emprego e articulando a política social e econômica. E o setor de serviços, que a gente pode muito avançar, tem muito o que fazer. E, por último, como é que a gente pode ter uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico que vá beneficiar não só a capital,
a cidade do Rio de Janeiro, mas também a periferia metropolitana e as demais 7 regiões de governo do Rio. Acho que a gente tem que pensar, quer dizer, em infraestrutura, quer dizer, para todas as regiões, né? Por exemplo, no Noroeste tem um problema dramático de falta de energia. Tem uma empresa que, quando houve a privatização da empresa de energia que atuava no interior fluminense, uma empresa privada ganhou, ela não está cumprindo adequadamente esse papel, por todos os depoimentos que a gente tem. E tem empresa no Noroeste, por exemplo, hoje ela tem estrutura produtiva e não consegue usar integralmente como tem energia. Então, a gente precisa, novamente, estruturar o setor público, cobrar também quando é o caso de agência federal, nesse caso da energia é uma agência federal, né? O Instituto Rio Metrópole, a região metropolitana, mas o fato é o seguinte, a gente pensar não só em termos de sistemas produtivos, mas pensar também em cada região de governo, quais são as potencialidades e o que vai precisar de política para essas regiões, entre elas, novamente, a questão da infraestrutura. Uma coisa importante do Rio de Janeiro é a gente ter uma discussão muito séria, muito firme também, mas sobre a questão da segurança pública e a questão dos territórios, né? Enfim, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, a gente estava falando aqui do sistema do complexo da saúde, né? Desde 2001 não tem nenhuma nova indústria farmacêutica que se destacou aqui. Teve uma que houve um esforço de trazer para cá, e aí o industrial, ele foi visitar um terreno onde ia estar, em tese, ofereceram para ir para a indústria, aí chegou lá, tinha um miliciano, falou, aqui você não entra, porque esse terreno, na verdade, é meu, né? Então, você tem problemas de roubo de carga, você tem problemas de seguro mais caro. Então, a gente também, novamente, a gente vai ter que olhar, da mesma forma, se sistema produtivo tem potencialidade, olhar as regiões, as suas potencialidades, o que precisa de infraestrutura, de políticas públicas, de políticas com relação à questão da segurança, respeitando o cidadão, mas também resolvendo isso, voltando a ter o controle público dos territórios, é claro que também com políticas sociais juntos, olhar as experiências internacionais, né? Medellín, quer dizer, enfim, Bogotá, onde ocorreu e deu certo, e aí com isso, quer dizer, pensando no setor público, pensando sistemas produtivos têm uma potencialidade, pensando cada território, articulando com o setor privado, articulando também com universidades, não só para identificar os problemas, mas também para ter as propostas para a gente avançar. Eu acho que a gente tira o estado do Rio de Janeiro desse círculo vicioso e coloca aí no círculo virtuoso. Espero que o país, após a pandemia, ele volte a crescer e volte a distribuir renda, né, Lívia? Pessoas possam fazer seu churrasquinho aí no final de semana, né? Voltar a ter emprego. Nós perdemos de 2015 para cá mais de 500 mil empregos de carteira assinada no estado do Rio de Janeiro, voltar a gerar emprego, tem menos gente na rua pedindo comida, as pessoas não estão pedindo dinheiro, né? E às vezes eu vejo alguém também falando, não, mas esse cara podia estar trabalhando, mas trabalhando onde? Se perdeu 500 mil empregos, se nós temos uma taxa de desemprego bem maior que a do país. Então, de fato, a gente precisa estar pensando de forma coordenada, tendo planejamento, e aí com isso a gente consegue sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Mais uma vez eu peço, deixe seu like. Tá gostando do nosso conteúdo? Segue a gente nas redes sociais. Até semana que vem.